Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto do Manancial, escrito pelo irmão Marcelo Petrucci. Olha que nome bonito, né? Um nome italiano. O irmão Marcelo Petrucci da Silva, ele é formado em Teologia e Psicologia. Ele é pastor titular da Primeira Igreja Batista de Mantena, em Minas Gerais. E ele escreveu um texto chamado Boas Intenções. Eu não ajudei nada o irmão Petrucci a escrever esse texto. Então, o que eu vou fazer? Vou ler o que ele escrevi e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. E ele escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional que tem uma meditação diária para você, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Qual que é o objetivo? O objetivo é sempre de inspirar, exortar e edificar a sua vida espiritual. E ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, tá bom? Isso esclarecido, vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, que nós possamos compreender a Tua palavra, que possamos ver como é que nós temos que agir de forma que a nossa vida não seja só feita de boas intenções. Ensina-nos, Senhor, capacita-nos, é o que te pedimos. Não porque mereçamos, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então nossa porção bíblica está em Mateus, capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 5 até o 20. Então eu sugiro que você pegue a sua Bíblia, para não ficar cansativo, né? Para não ficar só ouvindo eu ler. E diz assim, é quando Jesus envia os apóstolos, né? Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Sempre que entrar em uma cidade ou povoado, procure uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que a sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito e a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Amém? Bem, então, irmãos, o nosso texto aqui escrito pelo Marcelo Petrucci chama-se Boas Intenções. Já ouviu falar que de boas intenções o inferno está cheio? Pois é. Então nós vamos estudar um pouquinho o que são as boas intenções. E o versículo 16 é o versículo escolhido, que diz: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em 2019, aconteceu um negócio bem legal num evento pré-olímpico. Foi na modalidade de triatlo feminino, lá em Tóquio. Então, assim, qual que era o objetivo daquela pré-olimpíada?
era selecionar quais os atletas que seriam enviados para a Olimpíada. E o triatlo é um esporte que não é nada fácil, né? Porque ele junta tudo: natação, ciclismo e corrida. Só de pensar me deixa cansada. E aí o que aconteceu? No pré-olímpico do triatlo, duas atletas da Grã-Bretanha estavam na frente. Estavam, ó, quase ganhando. Aí o que aconteceu? Próxima à linha de chegada, a primeira colocada resolveu estender o braço para a segunda colocada. Para quê? Para que elas deixassem de ser oponentes e passassem a chegar juntas na entrada, né? E aí as duas ganhariam, então as duas cruzariam a linha de chegada. Ah, foi muito bonito o gesto do primeiro lugar, né? Aquela moça se compadeceu da amiga que vinha em segundo lugar e tentou resgatá-la para que ambas pudessem cruzar a chegada. Mas o que aconteceu? As duas acabaram fora da Olimpíada. As duas foram desclassificadas. Por quê? Porque existe uma regra que chama-se regra 2.11, que fala o seguinte, que aqueles atletas que terminam em situação de empate não natural, esforço para separar seus tempos de chegada, serão desclassificados. É uma regra da União Internacional de Triatlo. Então, elas deixaram de ter a oportunidade de irem para a Olimpíada. A intenção daquela primeira colocada foi muito nobre, mas custou para ela a classificação. Ora, a palavra de Deus também trata disso. Nesse texto que a gente acabou de ler, Jesus Cristo vai e comissiona e chama os 12 discípulos, né? E aproveita esse momento, né, que ele chama os discípulos, para dizer para ele, ó, não vai ser mole não. Vocês vão estar no meio de um monte de lobo e cuidado para não ser devorados. Então vocês têm que ter a perspicácia de uma serpente, quer dizer, ficar atento e, se necessário, né, ser um traiçoeiro como uma serpente, mas manter a pureza das pombas. E traiçoeiro aqui no caso não quer dizer que seja um mau caráter, não é isso que eu quis dizer, pelo amor de Deus, né? O que eu quis dizer assim é que eles teriam que ter a mesma perspicácia. Então, às vezes, para não ser morta, a serpente foge, ela se esconde, enfim, ela é muito esperta. E aí Jesus está falando que eles iam ter que ter a mesma esperteza das serpentes, mas tinham que ser puros, como a pomba. Então, o que queria dizer isso, né? Que não bastava só ser fofo, né? Ter boas intenções. Era preciso ter cuidado. Então, não adianta, ai, as pombinhas, ai, que fofo. Aí o povo vai dar uma cacetada. Então, você precisa ter a inteligência, a perspicácia também dos lobos. Se você não quiser ser refém das boas intenções, você tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque se só ser bem intencionado, acaba não sustentando a situação e vai causar prejuízos, no caso aqui, para a causa de Deus, né? Então, fique esperto, jamais incorra no erro de assumir compromissos que comprometam seus objetivos. Pensa bem no que você vai fazer, nas suas ações, porque essas ações podem sabotar o seu futuro. Então você tem que ter em mente que a sua história é uma história individual. Então você tem que trabalhar nela, como Jesus falou, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Na vida cristã é desse jeito, porque se você quer servir a Deus de uma forma que seja, de qualquer jeito, eu não vou ler a Bíblia, não vou orar, não vou servir, não vou me santificar. Eu vou, como diz o Martinho da Vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não vou ter um compromisso com a minha vida espiritual. Ok, mas a Bíblia diz o seguinte, que no dia do juízo final, você, como aquelas moças lá da Olimpíada, você também vai ser desclassificado.
Por quê? Porque a gente também tem que se enquadrar nas regras de Deus. Com Jesus Cristo não é bagunçado assim. Então você tem que ler, o manual dele, a sua palavra, saber qual é a expectativa que ele tem em relação a você e sim, se submeter a ele em obediência. Porque não adianta você estar bem intencionado, eu vou ser fofo, mas não lê a palavra, não estuda, não sabe o que Deus quer, vai dar ruim. Nosso manancial termina assim, suas intenções contam muito, mas elas não são suficientes para definir os melhores caminhos. Quem vai definir o melhor caminho é o Senhor Jesus. Amém? E a gente só vai saber quais são os melhores caminhos, só vai saber o que o Senhor Jesus Cristo diz pra gente se nós lermos a sua palavra, se nós meditarmos nela, se aprendermos de Deus. Ok? Bom, meus irmãos, eu termino aqui, com o meu abraço de ursa, dizendo que o abraço, é o encontro de dois corações. E lembrando que abraço, só não dá certo em reunião de porco-espinho. E nós não somos porcos espinhos. Então a gente tem sim que abraçar, acolher e amar o nosso irmão, tá bom? Lembrando também do nosso versículo-chave, que é o Salmo 73, 26, que vai ser o tema desse nosso ano aqui, 2023, que diz assim: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém? Bom, eu me despeço aqui com a palavra de ordem que é: confia.